um orgulho, uma honra e uma responsabilidade, né? Isso sempre me deixa um pouco preocupada, porque eu tenho um viés de análise e hoje a análise se confunde com opinião, né? Então, eu queria primeiro esclarecer que não são opiniões apenas desenvolvidas pelo meu olhar, mas embasada por muito estudo, muita leitura, que é uma das coisas que eu adoro fazer. E nasci para estudar, né? É assim que eu me sinto bem. A nossa proposta hoje é discutir um pouco. A evolução parece que é um desenvolvimento, né? Eu diria as mudanças na educação dos filhos, principalmente a partir do final do século XIX até agora. Eu escolhi este período, que é um período, início do século XX, a primeira metade do século XX, é um período de estabilidade nesse sentido, tanto quanto de mundo, de estilo de viver. A partir dos anos 60, a gente percebe que começam a acontecer muitas mudanças que vão provocar consequências na educação dos filhos. E dos anos 60 para cá, o que a gente tem é uma solidificação cada vez maior das mudanças que vêm acontecendo. E, para começar, eu escolhi um texto que eu considero assim, primoroso, maravilhoso, de uma colunista da Folha, chamada Nina Horta. Muita gente conhece, né? Ela conseguiu, aliás, às vezes eu fico na dúvida se ela escreve sobre comida ou sobre educação. Eu acho que é sempre mais sobre educação, porque a comida é um excelente pretexto, né, para a gente falar sobre educação. E ela faz muito isso. E este texto é recente, ela foi publicada no início de agosto. E quando eu li, eu falei, a Nina roubou minha ideia, né? Porque eu já estava estruturando a minha fala de hoje e ela simplesmente colocou lá, né, com toda a simplicidade dela. Então, o nome do texto é Todos em Volta do Frango. Eu não vou ler ele todo, eu vou retirar 2 trechos que têm mais a ver com a nossa conversa, mas é basicamente um texto em que ela responde a alguns leitores dela, traz a fala de um deles e depois ela sintetiza e conclui com a fala dela própria. Este primeiro trecho que eu vou ler é a fala e a contribuição de um leitor dela, que ela não cita o nome porque diz que ele não gosta. Na mesa, todos em volta do frango. Ela fala de uma refeição familiar, né? A mãe cabia dividi-lo porque mãe é quem sabe tudo sobre o gosto de cada um. O pai em primeiro. Se gostava de peito, os filhos comiam as coxas. Se gostava de coxas, os filhos comiam peito, de forma que as gerações iam se alternando no gosto de coxas e peitos. E se o avô vinha almoçar, matava-se 2 frangos, para que não houvesse disputa entre netos e avô, o que hoje chamam de conflito de gerações. A mãe sempre comia a sobreasa, que não é nem coxa nem peito, e nem asa, e não entrava na disputa. Mãe é mãe, sempre pairando acima dos conflitos. Então, ela usa esse texto, né, para falar um pouco da mudança do frango na alimentação das famílias, da nossa alimentação. Aí ela fala um pouco mais disso, que ela retrata isso num tempo que já passou, né? E aí ela finaliza assim: e vieram os supermercados, com as partes do frango em bandejas resfriadas. O frango decomposto, com cheiro que nem alecrim cura, sem gosto, molenga, gordura doente que não serve nem para canja. Cada filho come na hora que bem entende. A empregada já não precisa saber de mais nada. É por isso que eu digo, família é, por exemplo, comer harmoniosamente um frango. Vocês perceberam, né, que ela, de uma maneira muito sintética, fala das mudanças que aconteceram na família e no trato dos filhos também, usando o frango como o pretexto. E eu vou começar, então, lembrando um pouco, para quem já conhece, e
talvez contando para quem não conhece, um pouco da educação familiar chamada informal, né, que vigorou até o final dos anos 50. Eu diria que até 1959, que é justamente a partir de 1960, é que começam a acontecer grandes transformações que vão provocar mudanças nesse tipo de educação. A primeira coisa que a gente precisa lembrar, nesse momento que nós vamos falar de educação de filhos, é que a educação de filhos se dá dentro de uma família. Vamos falar um pouco desta família que tinha um caráter hegemônico até o final dos anos 50. É claro que nós tínhamos exceções a essa configuração que eu vou dizer, mas elas eram muito exceções, né? Hoje nós não temos exceção, nós temos diversidade. Na época era exceção mesmo, era um número muito reduzido de famílias que escapava ao seguinte desenho: um homem e uma mulher que se encontram e se unem pelos sagrados laços do matrimônio, que vai durar até que a morte os separe. Dessa união nascem filhos no plural, e eles são responsáveis, esses dois, né, pela educação desses filhos, até que eles sejam capazes de viver por conta própria. Ao homem cabia, basicamente, o papel de provedor desta família, provedor material, em geral, é uma família numerosa, e a mulher, erroneamente, a gente costuma pensar que a mulher, nessa época, não trabalhava fora. Eu gosto de dizer, não tinha trabalho remunerado, porque trabalho toda mulher tem, né, se tem família. Mas boa parte das mulheres já tinha, sim, um trabalho remunerado, e muitas delas na educação formal, ou seja, na própria escola, né? Vamos lembrar que quase até hoje a educação escolar é do gênero feminino. Mesmo com o trabalho remunerado, cabia à mãe a maior parte da responsabilidade da administração da família. Isso incluía o marido, o pai das crianças. Não se tratava de administrar os filhos, mas a família como um todo. Ela, como diz bem a Nina, né, não entrava nos conflitos, mas ela tinha a função de harmonizar a família. E era uma época que os conflitos não eram bem vistos. Conflito era sinônimo de problema, né? E então cabia muitas vezes à mãe a difícil tarefa de esconder os conflitos de todos, principalmente se esses conflitos tinham relação com os filhos. Ela administrava, então, a família no sentido educativo, no sentido administrativo mesmo, ali do cotidiano da casa, e no sentido afetivo, né? Ou seja, o caminho afetivo que a família tomava era, na maior parte das vezes, determinado pela mulher, pela mãe. É importante a gente reconhecer aqui, né, que o papel de pai e o papel de mãe não eram discutidos, não eram questionados, não eram refletidos. Era um pacote que as pessoas ganhavam de bom grado, devo dizer, no momento em que tinham filhos, né? Todo homem sabia o que significava ser pai, o que ele tinha de fazer para ser pai, e toda mulher sabia o que fazer quando se tornava mãe. E o interessante desse pacote, que não era um pacote de mão única, ou seja, a sociedade não apenas delegava a ambos, homem e mulher que se tornavam pais e mães, né, uma série de responsabilidades. Havia um retorno social muito interessante, que era o reconhecimento da responsabilidade desse papel. Era um reconhecimento social, né? Então, se a gente encontrava um homem, e ele se dizia solteiro e sem filhos, ele era encarado como uma pessoa assim da vida, um boêmio, mesmo que não tivesse um comportamento semelhante. E por mais novo que ele fosse, se ele dissesse que ele tinha filhos, ele ganhava o respeito do seu entorno social. Pais e mães eram extremamente respeitados e ninguém ficava perguntando que jeito eles educavam os filhos. E aí vem um ponto também muito interessante de a gente lembrar
para depois a gente ver como é que isso mudou, né? Homens e mulheres sabiam como se comportar quando se tornavam pais e mães, porque havia um pacote social a esse respeito, que eles assumiam plenamente, e tinham o retorno social, e, interessante, né, esse retorno social lhes conferia uma autoridade. Autoridade perante a própria família. E quando eu digo família, não estou me referindo agora apenas a esse núcleo pai, mãe e filhos. Mas, nesse momento, né, esta família era parte de uma família maior, que nós, o Júlio e eu, resolvemos chamar de família estendida, né? Porque eram esse núcleo que era uma nova família que se formava a partir da união da segunda ou da terceira geração de duas outras famílias, né? Então, todo mundo se agregava. Então, tios, avós, os próprios avós, né, sogro e sogra, primos de primeiro grau, de segundo grau, sobrinhos. Então, tudo isso, esses parentes formavam um grande grupo que se respeitava muito, que se prezava muito e que convivia bastante. Essa convivência era assídua, né? E muito estimada e desejada. Havia uma demanda das pessoas de estar com essa família estendida, porque era uma maneira de aprender, era uma maneira de partilhar a própria vida. Então, no momento em que o homem e a mulher ganhavam esse caráter de autoridade, eles tinham muita tranquilidade na lida com os filhos. E eu vou usar essa expressão porque era muito utilizada até os anos 50, né? O papel educativo, então, era muito mais tranquilo, porque era apenas cumprir aquilo que já estava determinado, né? E o que era isso? O que é mais importante no primeiro momento? Cuidar desses filhos. E era um cuidado muito cuidadoso, muito delicado, né? Era protetor. Era uma tentativa de fazer com que os filhos caminhassem sempre em frente e, é claro, numa determinada direção. Uma direção que os pais determinavam qual é que seria. Então, independentemente do gosto ou do desgosto dos filhos, era para aquela direção que os pais determinavam que eles tinham que ir. E é uma direção também que os pais não escolhiam aleatoriamente, não era uma escolha assim, democrática para os pais. Era para onde a maior parte dos pais dirigiam os seus filhos. Vamos lembrar um pouco agora a respeito desse contorno social do mundo de então, né? Os valores do mundo, nesse momento, eles eram em número menor do que nós temos hoje, e eles tinham, assim, um pacto social em torno. Ou seja, a maior parte das pessoas, principalmente que tinham filhos, partilhava esses valores, compartilhava, aceitava. Isso não significa, gente, que não havia discordância, que não havia exceções, insisto em dizer, mas, como era a tentativa de então, era de fazer com que um mundo homogêneo pairasse no ar, as exceções eram escondidas, os conflitos eram colocados debaixo do tapete, as discordâncias eram caladas, né? A repressão valia em todos os sentidos. E, quando eu uso a palavra repressão, eu não me refiro a uma questão política. A gente aprendeu a fazer uma coisa de sinônimo, né? Não, eu estou falando repressão assim. É preciso aceitar porque é assim. Era quase da natureza da sociedade que fosse assim e pronto, né? Muita gente sofreu com esse mundo, né? E muitas crianças foram caladas, foram obrigadas. Vou dar um exemplo muito simples, né? Por exemplo, a escrever com a mão direita, quando a tendência daquela criança era escrever com a esquerda. Mas escrever com a esquerda não era norma. Não era bem aceito, então treinava-se crianças, né, para fazer sempre
o que se esperava que fosse feito. Muita criança desobediente era retirada do convívio da família, né? Mas não era moralizada. É engraçado isso, muito interessante, porque numa época de grande repressão, era de se esperar que quase tudo fosse moralizado. Era mais simples, né? Então, vou dar um outro exemplo muito comum. Não sei se eu dou agora, porque eu vou falar da escola, deixa eu tentar um outro exemplo. Não, vou pegar da escola mesmo. Uma boa parte das pessoas queria que os filhos fossem para a escola, porque a escola daria uma garantia de bom futuro. E era verdade. A escola garantia mesmo um futuro melhor, e a escola garantia, inclusive, que essa nova geração que começava a frequentar a escola se tornasse melhor que a geração que lhes trouxe a vida, né, que seus pais. O que hoje já é bem mais difícil. Na época, os pais queriam que os filhos fossem para a escola e que dessem certo na escola. Não havia essa neurose em torno do aproveitamento. Tem que dar certo, pronto. E quando não dava, era simples, muito simples, tirava da escola. Tirava da escola sem fazer nenhum discurso moralista, sem levar nenhum profissional para medicar ou dar um diagnóstico, tirava da escola e colocava para aprender um trabalho, ou para ajudar os pais, ou para ser aprendiz mesmo, né? Tinha um outro nome nessa época, não me lembro agora, do exercício de alguma profissão, fosse ela qual fosse, né? Então, cabia aos pais exercer sua autoridade, que eles faziam isso com gosto e com propriedade, e cabia aos filhos, então, o quê? Obedecer. Não tinha outra alternativa. Não havia outra possibilidade, né? Ou seja, os pais diziam, é para lá que vocês vão, os filhos iam, os que não conseguiam ir para aquela direção, os pais arrumavam uma outra alternativa que não fosse mudar de direção. Ou parar no meio do caminho, uma parada qualquer, mas a direção era sempre a mesma. Então, nesse mundo quase uniforme, né, quase à custa da repressão, e bastante, portanto, com uma aparência bastante homogênea, era bem mais tranquilo para esses pais praticar essa educação, que hoje a gente chama de autoritária, de repressora, e que de fato foi mesmo, né? Mas era tranquilo para eles, porque havia sustentação de todos os lados, a começar da própria família estendida, né? A educação dos filhos de um casal não era posse dos seus pais. Era uma responsabilidade desse grupo familiar grande. E é interessante, porque aí não se tratava de, como se diz hoje, meter o bedelho, de interferir. Não, né? Era uma solicitação, era uma demanda desta família, que assim não se sentia tão solitária numa tarefa que tenha o perfil de ser solitária, né? Que é educar os filhos. Trocar com a mãe, o pai, em geral com as mulheres, né? Com as irmãs, cunhadas. Era, portanto, uma prática muito comum e muito bem-vinda pelas famílias. E isto dava uma certa segurança a esses pais, que tinham, então, quase que o endosso da família e, portanto, da sociedade, e dava muita tranquilidade também, muita segurança para os filhos, crianças ou adolescentes, porque eles sentiam um ambiente coerente. E aí, portanto, não havia muito por onde escapar, né? Então, a coerência dava segurança, e a segurança fazia com, mesmo a contragosto, que eles fossem obedientes e caminhassem para onde seus pais achavam que eles deveriam caminhar. Em relação à obediência, eu quero fazer aqui uma observação. É muito comum hoje, quando os mais velhos, da minha idade, por exemplo, falam dessa educação familiar, ou ao contrário, gente muito nova falando de um tempo que não conheceu, né, mas que ouviu dizer, é muito fácil a gente ouvir o seguinte:
mas a educação daquela época era muito autoritária e os filhos tinham medo dos pais. Todo mundo acho que já ouviu isso, né? Com licença, um minutinho. E eu devo dizer que era verdade. As crianças tinham medo do olhar, às vezes, né? A família saía e era absolutamente fundamental que o comportamento em sociedade fosse corretíssimo. Então, se uma criança ou um adolescente fizesse alguma coisa que os pais não achassem correto, bastava olhar. Então, aquele olhar de eu sei que você está fazendo era o que bastava, muitas vezes, para fazer parar, naquele momento, o que ele estava fazendo. E se o olhar, às vezes, não fosse suficiente, aí vinha uma palavra ou simplesmente pegar pela mão e tirar da situação, né? E não pensem vocês que esse comportamento socialmente adequado que os pais desejavam fosse realmente necessário. Não. Outro dia eu visitava uma página no Facebook exatamente dessas nostalgias, né? Se você já usou isso, compartilhe. Tinha uma série de frases e conceitos. E um deles falava exatamente disso, né? Se você já parou de fazer, quando era criança, alguma coisa só porque seu pai olhou feio para você, né, compartilhe. Mas esta aqui era maravilhosa. Se você recusou um bombom que a visita ofereceu porque seu pai não deixava comer mais de um, compartilhe, né? Então, isto era o que, na época, os pais consideravam um bom comportamento, né? Come um bombom, 2 não precisa. 2 já é gula. Então, vocês percebem, né, que os filhos, nessa época, não tinham voz. Não tinham voz nenhuma, né? Vamos voltar ao texto da Nina, quando ela se refere a esse período, né? Primeiro, oferece o pedaço do frango ao pai, que ele, na hierarquia familiar, ele era o topo. A mãe sempre está fora dos conflitos. Quem podia conflitar, se não? Os filhos, né? Mas os filhos têm que comer aquilo que o pai não quer. Ou seja, aquilo que o pai autoriza, aquilo que o pai permite. Mas o mais interessante é que hoje nós tratamos essa questão do medo como se fosse assim, um pavor, né? Hoje nós temos medo que os filhos tenham medo dos pais. Ok? Mas vocês têm ideia de que medo era esse? Era medo de apanhar, né? A autoridade desses pais era tão grande que quase eles não precisavam recorrer à surra. E quando recorria era já a cinta, né? Não era um tapinha, não. Mas não precisava chegar nesse ponto, porque o olhar bastava. Lembrem-se disso. Hoje, então, que medo era esse? Era o medo de perder o amor dos pais. Um medo que, na verdade, permite a existência, a organização da família em torno da sua mais importante função, que é colocar os mais novos, os filhos aí na questão, né, na sociedade. E, para isso, precisa passar pelo processo educativo, familiar, que aí a gente pode dizer que em uns processos chama socialização, outros daí aprendizagem, o ensino das virtudes, dos afetos, do controle dos afetos. Mas, enfim, se a gente quiser condensar tudo isso, é passar pelo processo civilizatório. Essa é a questão. Vamos colocar em condição de viver em sociedade. Quero falar em especial um pouquinho agora sobre o papel da escola nesse período, né? Como eu disse rapidamente para vocês, todo mundo que podia, queria colocar o filho na escola, mas não era todo mundo que queria que podia, que conseguia. Né? Nesta época, a escola era muito, muito elitizada. E não se trata de mensalidades altas, porque a escola era pública, mas elitizada porque ela oferecia pouquíssimas vagas. E, portanto,
dessas pouquíssimas vagas, quem conseguia se manter na escola eram crianças de famílias mais abastadas, que tinham cultura, que tinham um laço intelectual já como um hábito familiar, né? E que eram pessoas já alfabetizadas, que tinham estudo. Então, é claro que os filhos dessas famílias se davam melhor na escola. E os filhos das famílias mais simples, populares, cujos pais nem sempre eram alfabetizados, muitas vezes era uma profissão bem simples, quando não uma profissão braçal mesmo, esses pouco tinham chance de ficar na escola. Quando conseguiam uma vaga, no máximo eles conseguiam chegar até finalizar a primeira etapa, que na época chamava-se curso primário. As mudanças da escola também começaram depois dos anos 60. Por quê, né? Porque para garantir que só os melhores cursassem a escola, aí existia um processo seletivo para ver quem terminou o curso primário que tem condições de seguir em frente. Ou seja, eram os poucos mesmo, né? Os eleitos. E o número de vagas assim afunilava. Então, até poderia haver um número maior de vagas no curso primário. No seguinte, que chamava-se ginásio, já reduzia bastante. E depois, mais para frente, então, era quase vaga certa para um grupo, vamos chamar de elite, né? E a elite não só econômica, mas intelectual, social também. Como a maioria dos pais queria colocar na escola, os que conseguiam, colocavam. E o que eles esperavam dos filhos na escola? Que eles aprendessem. Que eles tivessem boa nota, principalmente de comportamento. Né? É bom lembrar que havia a expectativa dos pais do comportamento social adequado. Isso é bom, é bem importante a gente lembrar, porque a gente vai ver que na mudança que mudou totalmente, né? Então, havia uma avaliação de nota de comportamento, que por mais que hoje, e já anos atrás, a gente tenha estudos, cada escola era um conceito subjetivo, né? Cada escola tinha lá uns parâmetros, algumas referências, cada professor tinha liberdade e autonomia para fazer o seu julgamento, mas o que os pais queriam era nota azul de comportamento. Se viesse nota vermelha lá de matemática, de inglês, latim, nessa época tinha, né, francês, os pais entendiam, mas davam duro para você estudar. Agora, a nota vermelha de comportamento era inaceitável. Isso deixava esta família indignada, né, porque não era para isso que eles tinham educado os filhos. Não havia, como eu acabei de dizer para vocês, pressão para que os filhos fossem excelentes alunos. Bastava ser bom aluno, aprender. Né? Agora, é bom lembrar também que aprender na escola era fácil. Mais fácil que hoje. Porque a escola era o único lugar que ensinava criança e adolescente. Se alguém quisesse aprender a ler e escrever, tinha de ser na escola. Não podia ser em outro lugar. A não ser famílias mesmo muito abastadas que podiam contratar, tinha um nome nessa época, preceptores, né? Para os seus filhos. Aí eles poderiam aprender em casa. Mas isso era um número muito pequeno de pessoas. Aprender a ler e escrever era na escola. Aprender a fazer conta era na escola. Vamos subir um pouquinho. O que é a geometria? Na escola. Resolver uma raiz quadrada na escola. Entender o que é um problema? Tudo na escola. Né? Tudo. Inclusive... essa coisa que hoje a gente chama de orientação sexual, educação sexual, a escola se preocupava com isso, a não ser na disciplina biologia. Ou seja, era uma questão do conhecimento científico, só isso. O resto, que se dane. E os meninos se viraram muito bem. E as meninas também. Né? Ninguém deixou de viver sua vida porque não tinha aula de educação sexual. Então, assim, a escola era apenas mais um instrumento que os pais que podiam davam para que os filhos pudessem crescer, ter um futuro melhor.
não era um instrumento diferenciado, não era hipervalorizado, era mais um entre tantos, só isto. E, portanto, não havia toda essa pressão sobre criança, de lição de casa, fez lição, não fez, tem trabalho, não tem, cria a prova. Os pais passavam longe da vida escolar dos filhos, longe. Era muito comum que os pais não soubessem o nome da professora do filho, né? Porque não havia comunicação escola-família. E por que isso? Vamos lembrar do mundo homogêneo, que todo homem sabia ser pai, toda mulher sabia ser mãe, e toda pessoa sabia ser professor. Então, a gente não tem que discutir nada, cada um faz o seu papel, cada um sabe como fazer isso melhor, e todo mundo confia em quem exerce esse papel. Que conclusão a gente tira a partir desse pequeno levantamento de alguns fatores que eu elenquei? A gente podia falar muito tempo mais, né? Mas que conclusão a gente pode tirar a partir desse panorama? Eu fiz errado, né? Desculpa. Que conclusões a gente pode tirar? Assim, qual é o lugar ocupado pelos mais novos nesse contexto social, cultural, de mundo? Eu diria que era um lugar significante. Era um lugar que não tinha o valor de ter filhos era dos pais, não era dos filhos. Como as famílias se reuniam muito, havia muita interação entre crianças de idade diferente. Então, outro dia eu vi um filme acho que dos anos 50, onde mostrava uma família comemorando o aniversário de uma criança. Nenhuma criança queria ficar perto dos adultos. A vida perto dos adultos deveria ser muito chata, né? Então, as crianças se separavam, iam brincar. Elas davam um jeito de ficar distante. O mundo adulto não interessava as crianças nesse momento, porque é quando elas estavam entre si, entre seus pares, é que elas podiam construir uma outra maneira de ser, do que fazer, de estar e tudo mais. Portanto, eram as próprias crianças que queriam distância dos seus pais, tanto quanto possível. E quando era possível? Quando havia reunião familiar, por exemplo. Como essas famílias eram muito grandes, havia uma prática, eu acho que muita gente aqui vai se lembrar disso, porque era uma prática familiar assim, social. Então, reunia a família para uma comemoração ou para um almoço de domingo. Não cabe todo mundo à mesa, por uma questão prática, né? Porque é muita gente. As crianças comem primeiro. Depois que as crianças comem, vêm os adultos e comem. Mas era simples assim, as crianças não se achavam discriminadas por conta disso. Elas adoravam, porque elas ficavam livres logo do ritual lá e, vamos brincar. E como as crianças eram vistas pelos pais? Né? Como uma responsabilidade que eles precisavam dar conta. Basicamente era isso. Né? Assim, era o sonho da vida deles ter filhos? Não. Era quase uma fatalidade, porque vamos lembrar que até o final dos anos 50, nós tínhamos poucos e nem sempre eficientes métodos contraceptivos. Né? A pílula vem nos anos 60. Então, era assim, casar e ter filhos. Era quase inevitável. E tendo filhos, é preciso dar conta deles. Então, não era o sonho da vida de muita gente. Quem não conseguia ter filhos tinha problema, mas não era por causa do filho. É por causa da sua posição perante a sociedade. Nossa, não pode ter filho, tem algum problema. Porque esse era o julgamento que, em geral, se fazia, né, de um casal que se unia e não tinha filhos. Eu acho que eu falei o que eu achei mais importante, e é claro que foi uma escolha, né, para tentar traçar um perfil da educação de filhos até então, até o final, até 1959, para agora começar a traçar um pouco um contexto de mudanças e de como essas mudanças interferem decisivamente na educação dos filhos. Em primeiro lugar, um mundo que era homogêneo, tranquilo, seguro,
começa a se transformar rapidamente e radicalmente. Né? Com os anos 60, nós temos mudanças políticas, econômicas, pedagógicas. Por que pedagógicas? Né? Começam a surgir novos conhecimentos, são construídas novas teorias a respeito das crianças, dos mais novos, seu desenvolvimento e a melhor maneira de promover um bom desenvolvimento para eles. Sim, eu só esqueci de falar antes de entrar no Admirável Mundo Novo. Eu esqueci de ressaltar a questão do desenvolvimento das crianças até 1959. Ninguém pensava nisso. Ninguém se preocupava se era hora de falar de andar, ou se está atrasado, se está adiantado. Ninguém se preocupava se já era hora de aprender a escrever as primeiras letras, mesmo fora da escola. A questão do desenvolvimento não era posta para os pais até o final da década de 50. Então, agora, só para retomar, vai ser importante isso, né? Retomar agora o início das mudanças sociais, políticas, econômicas, de cultura, de maneira de viver. Começa a mudar tudo. Eu vou pular a parte das mudanças, principalmente políticas e sociais, porque é uma parte, inclusive para nós, muito dolorida, né? Mas, enfim, as mudanças aconteceram. Que mudanças foram essas, tão intensas, que interferiram tanto, né, na educação dos filhos, e tanto como eu vou mostrar para vocês. Em primeiro lugar, o mundo passa de homogêneo a diverso, muito diverso. Né? Isto significa que tudo que valia até então, até 1959, passa a ser relativo. Né? Mas quando eu digo tudo, é tudo mesmo, gente. Tudo. Né? O que é ser homem, o que é ser mulher, o que é ser pai, o que é ser mãe, o que é ser filho, qual é a função da educação, quais são os valores sociais que a gente partilha. Se hoje a gente fizer um levantamento aqui, agora, entre nós, quais são os valores sociais que a gente prioriza, vai ser difícil a gente colocar um número grande de pessoas no mesmo valor. Nós vamos escolher valores diferentes, e todos legítimos, porque todos são determinados pela sociedade. Nós vamos apenas pensar alguns que nós vamos priorizar, mas todos estão aí. Eu acho bem interessante que a gente criou uma expressão absolutamente equivocada, né, para dizer que hoje o mundo não tem valores. Claro que tem. Não tem os valores que a gente acha que deveriam ter, mas tem. E justamente a força desses valores que o mundo atual tem é que impede que esses outros valores mais humanistas, por exemplo, né, ganhem corpo, ganhem força. Então, tudo a partir então das mudanças fica relativo. Inclusive coisas que a gente não imaginou que pudesse ter um caráter relativo, como o que é certo e o que é errado. É muito difícil dizer para uma criança hoje isso é certo e isso é errado. E não porque a gente não sabe o que é certo e o que é errado, porque os pais têm uma certa dificuldade de falar, mas isso é certo ou é errado? Eu devo dizer o que para ele? Né? É claro que a sociedade, como um bloco, priorizou alguns desses valores. Né? Priorizou não, colocou no topo. E alguém tem dúvida que o valor principal hoje é o consumo? Não temos, né? Não temos dúvida nenhuma. E a gente já passa essa lição para os filhos antes que eles consigam aprender. Quando eles estão ainda em época intrauterina, as mães estão enlouquecidas consumindo revista que fala sobre ter filhos, livros que falam o que esperar quando você esperar, enxoval, maternidade, enfeites, vídeo. É um show hoje, né? Ter um filho é um espetáculo que precisa ter uma aparência grandiosa. Sem que a gente perceba, a gente valoriza mais o consumo do que qualquer outra coisa. Hoje é difícil ser um consumidor sensato. Hoje é difícil ser um consumidor crítico, porque a gente a todo momento,
é uma carga muito intensa, tão intensa, que às vezes a gente não se dá conta dela, né? Porque é de uma intensidade que chega à sutileza. Outro dia eu conversava com um grupo de jovens adolescentes, aí eu olhei para eles assim e falei assim, ué, mas eles estão numa escola que não usa uniforme, mas eles estavam de uniforme, né? Todo mundo de calça jeans e camiseta. Aí eu perguntei para eles, por que todo mundo usa calça jeans? Aí eles falaram, a gente gosta. E em nenhum momento eles se perguntam que gosto é esse. Eles nem imaginam que esse gosto foi implantado para eles, né? Eles não fazem ideia que eles poderiam gostar de outro tipo de roupa. Porque esse é o gosto que o consumo determinou que eles têm e eles gostam, pronto. Sem grandes questionamentos, sem dúvida nenhuma. Pelo menos nessa idade. E o segundo valor que nós priorizamos como sociedade, e aí eu falo como sociedade, né? É claro que nós aqui podemos discordar, mas a sociedade concorda nesse sentido. O consumo e a competição. Aliás, eles estão intimamente ligados, né? Muito ligados. Se vocês pararem, em alguns momentos, para assistir principalmente peça publicitária de qualquer coisa, vocês vão ver que o que eles instigam é a competição. Fulano já, o seu vizinho já tem, você não tem ainda, né? Olha essa família que tem, como fica legal. E a sua? Como é que é a sua família? Isso vai de margarina a carro, né? Todos apostam na competição. Por quê? Porque a sociedade tem muita competência, tanta competência, que hoje qualquer um de nós tem dificuldade em se declarar ou tentar não ser competitivo. É considerado uma pessoa fora da... Tem uma expressão que eu acho maravilhosa, que agora me fugiu. Fora da luz ou da curva, enfim. Fora. Não. Ah, que ingenuidade. Imagina, não quer competir. Que é isso, que ingenuidade. Como se antes, até 59, a vida não fosse competitiva. Não era um valor exacerbado. Vejam bem. A vida sempre exige uma competição com a gente mesmo. Não é isso? Né? Então, até 59, as pessoas competiam consigo mesmo. Por exemplo, vou voltar a um exemplo da escola que é muito simples. Né? Quando o filho ou a filha trazia uma nota vermelha, eu falo vermelha para pegar o espírito da época, porque assim, acima de 5 era azul, abaixo de 5 era vermelha. Quando o filho ou a filha trazia uma nota vermelha, os pais não se preocupavam se o vizinho tinha nota azul. Se preocupavam assim, mês que vem você vai melhorar pelo menos 1 ponto esta nota. Então, era uma competição que a criança ia travar com ela mesma. Ou seja, ela tinha que se tornar melhor que ela tinha sido até então. E hoje, nós mudamos o foco, né? Hoje é competir com o outro. Se o outro pode muito menos do que meu potencial poderia, estamos ferrados, né? Mas assim, se eu ultrapassei o outro, estou satisfeita. Pronto. É isso que a sociedade determina. Então, vivemos num mundo diverso, com principalmente 2 valores que depois se vão dar em muitos outros, né, que são o consumo e a competição, e com muitas mudanças, principalmente no estilo de viver, que tiraram a gente da zona de conforto. O que é ser mulher hoje? Alguém tem tranquilidade para dizer ser mulher é isso, assim? Aliás, outro dia tinha gente, eu acho o Facebook um mundo maravilhoso. Porque eles dizem grandes coisas assim, usando humor. Então tem aquela coisa do bufão, né? Dizem coisas também que são absolutamente inúteis. E se mostram, mesmo virtualmente se mostram, né? É um retrato da nossa sociedade. Mas outro dia tinha um que eu morri de rir, que era mais ou menos assim, inclusive eu compartilhei. Dizem que a mulher, que é mulher mesmo, né? Ela tem sempre sua casa arrumada, suas coisas organizadas, tem sempre um sorriso nos lábios para oferecer para as pessoas, tem muita paciência, persistência, enfim, pega um monte de qualidade e virtude lá das mulheres, né? E aí termina assim, compartilhe se você está desconfiado que você é homem. Né? Quer dizer, este texto bem-humorado mostra apenas uma coisa para nós. O que é ser homem e o que é ser mulher hoje?
nós não sabemos, nós estamos construindo. E mais interessante, né, nós não estamos construindo uma maneira de ser mulher ou de ser homem. Múltiplas. Múltiplas. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, gente, porque lembram aquilo que eu disse até o final da década de 50? Todas as crianças vão para aquela direção, e os que não conseguem, porque de alguma maneira não querem, vão para aquela direção. Hoje, nós temos muitas direções. E, portanto, todo mundo pode caminhar. Porque não é todo mundo que precisa ir no mesmo caminho e na mesma direção. Uma das coisas um dos maiores ganhos que a gente tem com essas mudanças, né, é a diversidade, é a possibilidade de ser diferente sem ser discriminado. É claro que a gente continua a ter grupos discriminados, mas hoje as diferenças são mais aceitas e com maior, assim, vou usar uma palavra que eu não gosto, mas com tolerância, né? A gente tolera mais algumas diferenças que nos incomodam, mas a gente precisa tolerar. E lembram-se do traço da autoridade dos pais, até 59? Nós fizemos uma oposição aqui com as mudanças, em se tratando de educação de filhos. Nós começamos a fazer uma inversão. Mais importante que a autoridade dos pais é a autonomia dos filhos. Eu desconfio, né, que no início a gente tinha boa intenção quando a gente começou a construir essa equação, né? Mais importante que a autoridade do pai é a autonomia dos filhos. Mas logo, logo, essa boa intenção se perdeu. Se perdeu em benefício nosso, dos adultos, né? Porque, gente, quando eu começo a investir de autonomia meus filhos, eu não preciso me dedicar tanto a eles. Porque, afinal, eles têm de aprender a viver, a se virar sozinhos, eles precisam construir autonomia. Então, aos poucos, um valor que é secundário àqueles outros que eu disse, né, que é o valor da juventude, começa a tomar conta do mundo adulto. E quanto mais o valor da juventude toma conta do mundo adulto, mais autonomia a gente deseja para os filhos. É bem interessante a gente perceber, né, que é uma relação de interdependência. E é bom lembrar também que nós usamos esse termo de modo muito, eu não vou dizer equivocado, vou dizer errado. Por quê, né? Autonomia é a capacidade que uma pessoa tem de governar a própria vida. E nós sabemos que autonomia é uma coisa muito difícil. Cada um de nós aqui dentro vai saber que é difícil ter autonomia no momento que a gente tiver que fazer uma coisa que a gente não gosta. Dieta, por exemplo, né? Para fazer dieta é preciso ter autonomia de governar. Isso eu vou comer, ou só isto, agora não, ainda não, agora chega. Né? E, gente, a gente até aguenta um dia, dois, né? No terceiro dia a gente já não aguenta mais. Isso é autonomia, né? Capacidade de se governar de acordo com determinadas metas, é claro. E criança não tem condição, né? Adolescente também ainda não tem condição, está em formação. E mais, autonomia não é algo que a gente dá para alguém. Ninguém ganha autonomia. Autonomia é uma coisa que a gente conquista. Né? Mas com essa nossa sede de que eles tenham autonomia muito rapidamente, e que esconde, né, me deixe em paz, que eu tenho minha própria juventude para viver, a gente observa paulatinamente o que muitos estudiosos chamam do declínio da educação familiar. As escolas reclamam, a sociedade reclama, mas, né, a sociedade é gestora dessa questão. Ela promoveu isso. Né? As famílias são vítimas desse movimento que hoje a sociedade tenta julgar. Aliás, eu não sei se vocês perceberam, né, que há candidatos que defendem a sua eleição discutindo essa questão da família, da educação familiar, como se isso fosse da alçada do público e, portanto, do político, né? Quando é uma questão do privado e das pessoas. Tem um partido aí, que eu não sei repetir o nome para vocês, mas eles falam assim, é um partido tal.
em nome da família, ou em busca da família, uma coisa assim, né? Quando a gente cria essa equação e a gente desequilibra, né, muita autonomia e pouca autoridade, mais autonomia, menos autoridade, mais autonomia, menos autoridade, a gente subverte o lugar da educação. Ou seja, uma coisa é indiscutível, né? Sem autoridade não é possível praticar a educação, porque as pessoas simplesmente não vão se se submeter, desculpem. Agora, as crianças não têm medo de perder o amor dos pais. São os pais que têm medo de perder o amor dos filhos. Então, agora, fica uma grande interrogação. Como é possível educar filhos que a gente tem medo de perder? Como é possível educar filhos que a gente acredita autonomia a eles? Como é possível educar filhos se eu os considero o bem mais precioso da minha vida? O Facebook é ótimo para dizer isso. Todo dia, de manhã e à noite, tem declaração de amor aos filhos, né? Dedico o meu dia de hoje aos meus filhos e agradeço ter meu filho. Se você tem um filho que você ama, compartilhe e por aí vai. Ter filhos virou agora uma escolha. Hoje nós podemos escolher ter filhos ou não. Inclusive, quando a gente tem problema, mesmo assim, a gente pode escolher ter filhos, né? Porque as ciências se desenvolveram tanto que é possível hoje driblar dificuldades que a natureza impõe. E os filhos hoje, eu falei disso na última vez que estive aqui, esse foi o meu tema, né? Que os filhos viraram um grande objeto de consumo. É o sonho de consumo das pessoas ter filho hoje, né? E ter o próprio filho. E quando eu digo o próprio filho, é porque as pessoas se apossam de seus filhos hoje. É meu filho. E as crianças aprenderam rapidamente, né? Você não manda em mim, você não é minha mãe. Professora, minha mãe disse que é tal coisa e o que ela diz é o que vale. A tia, vó, não, minha mãe disse que não é para fazer assim. Ou seja, hoje, mãe e pai são as únicas pessoas autorizadas pela sociedade, gente, pela sociedade, a cuidar dos seus rebentos. Eles são os únicos. Ninguém mais que se meta, porque é o meu bem, é o meu filho. E esse meu é mais forte que filho. Comecem a escutar um pouco, né? É o meu filho. Vocês percebem, né? É mais importante o meu do que o filho. Por quê? Qual é o valor social lá no topo mesmo? O consumo. E o consumo leva ao ter, né? É importante ter. Não importa o que eu vou fazer com ele, mas que eu tenho, tenho. Outro dia eu li uma pesquisa que eu achei assim... Eu não imaginava, né, que isso acontecesse. Eles fizeram um estudo de como as pessoas consomem impulsivamente e sem precisar. Vocês não têm ideia da porcentagem alta de pessoas que compram as coisas, chegam em casa e deixam guardado na própria sacola do shopping? Eu sabia que existia isso, e existe. Né? Então, as pessoas vão, compram e deixam lá. Ou seja, queria comprar. Satisfez o impulso de compra, não precisa usar, né? Essa já é uma outra história. Vou só retomar, que me perdi um pouco aqui. Eu estava falando da escola, né? Eu já comecei a falar da escola? Me perdi um pouco. A autoridade e autonomia, falei disso. Sim. Eu falava das perguntas, né? Se é possível educar os filhos nesse contexto que nós criamos. O grande problema é que tem criança que vai ao extremo. Ou seja, não é só que faz o que quer e o que não deve na hora errada, né? E aí esses pais não dão conta desses filhos, lembrem-se, né? Porque eles têm autonomia e os pais pouca autoridade. E como então fazer o filho obedecer? Se lá até o final dos anos 50 a gente tinha o pacote de autoridade, hoje a gente tem diversos pacotes que a gente chama de diagnósticos.
Então, hoje, para fazer uma criança obedecer, uma criança muito rebelde, a gente medica, né? Os pediatras questionam muito isso, neurologistas, psiquiatras, mas a sociedade aderiu a esse estilo de vida, né? E o mais interessante, há diagnósticos que são socialmente aceitos e outros que não. Então, há uma luta, às vezes, de pais com médicos para mudar o diagnóstico. Por exemplo, isso aqui é uma tendência recente que várias pessoas já me relataram, inclusive médicos. Até pouco tempo atrás, o diagnóstico de dislexia era uma coisa assim, né? Artista é disléxico, e daí vem os nomes das pessoas como se isso resolvesse alguma coisa para nós, né? Mas hoje é famoso, de alguma maneira oferece alguma importância. E eu não sei porquê, o diagnóstico de dislexia caiu. Agora as pessoas não querem receber esse diagnóstico. O que está em alta hoje é o de hiperatividade e déficit de atenção, né? Então, há mães, né, numa busca enlouquecida dessa mudança de diagnóstico. Quer convencer o médico que o problema dele não é dislexia, é hiperatividade e déficit de atenção. De algum jeito, a gente faz com que eles obedeçam o mínimo necessário, né? E agora eu vou falar um pouco, falei um pouco da relação aí da sociedade que determina um modo de viver familiar e que fez uma mudança drástica na relação com seus filhos. E vou falar um pouco agora do papel da escola, da função e do papel da escola, que também se ocupa como uma parte da educação. E vou falar dos filhos e não dos alunos, né? Porque, de alguma maneira, quando as crianças são levadas à escola, são filhos ainda. E é dessa parte que eu vou falar antes de chegar à escola. Se antes a escola era mais um recurso, entre tantos, para ajudar as crianças a terem uma vida melhor, hoje é a única possibilidade. Não há outro caminho na vida dos nossos filhos. Quando eu vejo pais e mães assim desesperados, porque o filho teve nota baixa, não entrou no vestibular, ou não entrou na faculdade que queria, é um desespero, gente, real. Real, né? Algumas pessoas entram em depressão, porque o filho não conseguiu a vida escolar que pretendia. Mas a escola continua a ser mais um recurso entre tantos. Aliás, com menos garantia que antes. Antes, quem fazia escola tinha uma garantia, né, de ter uma profissão, ter uma vida melhor. Hoje nós não temos mais essa garantia. Sequer a garantia de aprender nós temos quando vai frequentar a escola, né? Porque é na era da escola democratizada que nós criamos a figura do analfabeto funcional. Antes não existia isso. É nesse momento que a gente cria essa... É uma peça, né? Analfabeto funcional. Nem sei como é que a gente conseguiu criar essa expressão. Mas, enfim, há pessoas que sabem ler e escrever, mas não entendem nada do que escrevem nem do que leem. Muitos dos seus filhos devem ser esses, porque quando eu vejo bilhete de criança bem alfabetizada, eu fico desesperado, porque ela pode até estar bem alfabetizada, mas não tem letramento na parada, porque ela não entende direito qual que é a função do bilhete que ela deixou para a mãe. Nem a mãe entende, mas tudo bem, está numa boa escola. E vejo, então, agora a carga que ganhou para os mais novos a vida escolar, a sua própria vida escolar, né? Agora os pais sabem o nome da professora, têm o telefone celular dela, sabem onde mora e não raramente ligam para ela no celular para discutir alguma questão do seu filho, aluno da professora. As escolas incentivam isso, insanamente. Mas as escolas incentivam porque acham que isso é receber bem, acolher os clientes, afinal, né? No momento que o ensino privado passa por uma crise, é bom a gente fidelizar os pais dos nossos alunos, e por aí vai. Então, os pais sabem mais da vida escolar do que o próprio filho. Eu conversava com uma criança que estava de castigo, de 9 para 10 anos. E é uma pessoa das minhas relações pessoais. Ela falou, conversa com ele, vê se dá um jeito lá, porque ele não quer estudar, não quer. E ele está naquele momento crucial da vida escolar, que é o 3º ano.
o terceiro ano é uma coisa interessantíssima, né? Porque, assim, no primeiro ano eles ficam assim, que é isso? Que escola é essa? Diferente, né? No segundo ano, eles começam a fazer a leitura do funcionamento da escola. E no terceiro ano, já aprenderam. Aí eles já sabem o que pode, o que não pode. Eles deitam e rolam, né? E esse menino estava aí muito mais interessado em desafiar a instituição escolar do que aprender. A escola não ajudava. Mas ele podia aprender mais do que aprendia. Aí eu cheguei para ele, comecei a conversar, né? Aí eu falei assim, mas escuta, nota baixa em tal coisa, você é bom nisso, né? Minha mãe não me dá sossego. Quando é época de prova, ela fica nervosa. Ela não me deixa eu ficar nervoso. Né? Ele lançou uma reclamação. Né? Ele disse, eu só vou mal na escola, porque daí, quem sabe, aí a escola passa a ser minha. Que mal a escola, minha mãe não vai querer para ela. Né? Então, se eu for mal, talvez a escola possa ser minha. Mas esse é um retrato, uma anedota, mas é muito verídico. Os pais levam e buscam os filhos para fazer trabalho na casa de colega, consultam a internet, adoidado para ajudar a melhorar o trabalho, que em geral são eles que fazem, não os filhos. Contratam professores particulares e chegam ao ponto de pagar quase uma segunda mensalidade para garantir que o filho vá bem. E o filho vai entendendo que a jogada é essa mesmo. Né? E os filhos também recebem uma mensagem importante. A coisa mais importante é entrar numa boa faculdade. E muitos deles vão atrás e se esforçam e conseguem, né? Mas não dão conta depois. Porque depois que entrou e fez o maior feito que os pais queriam, aí não tem mais motivo para fazer faculdade. Né? E aí não tem mais estabilidade para fazer faculdade, não tem mais segurança para continuar aquele curso. Eu sempre me assusto com essa porcentagem. 40% dos alunos que entram na faculdade mudam de curso no primeiro ano. Gente, 40% é muito alto, é altíssimo. Isso significa o quê? Que nós os pais, né, nos importamos muito mais com resultados do que o processo de aprendizagem, que exige esforço, exige concentração, e na faculdade mais ainda. Né? E no momento que eles enfrentam algumas dificuldades, eles caem fora. Porque tem sido isso que a gente tem ensinado. Meu bem mais precioso vai sofrer, vai se frustrar? Não, deixa comigo. Eu resolvo. Né? Por quê? Se meu bem mais precioso sofre e se frustra, o meu sofrimento é dobrado. Então, eu vou rapidamente aqui finalizar, porque eu quero muito conversar com vocês. Eu falei rapidamente de um contexto, a partir dos anos 60, para finalizar, qual é o lugar que nós damos aos mais novos, aos filhos hoje, né? Se lá até o final da década de 50 era um lugar insignificante, hoje é um lugar absolutamente relevante, é o mais importante. Então, se antes no topo da família estava o pai, hoje quem está? Os filhos. E se for mais de um, e hoje nós temos famílias, nós saímos de famílias com um número grande de filhos, diminuímos, chegamos a 1 e agora a gente tem aumentado novamente, né? Porque a família tem mudado e tem se estendido de outra maneira. Mesmo que haja mais de um filho, todos eles estão no topo. Então, de novo, lembrando de algumas pesquisas que eu li. Hotel, local de turismo, avião, maneira de viajar, transporte, comida, restaurante, todas as escolhas estão na mão dos filhos. Aonde vamos passar as férias? Vamos na Disneylândia, por exemplo, né? Mas aí a gente olha para a cara dos pais assim, na Disneylândia, assim, porque é o sonho dele, a gente vai levar. Né? Então, agora a família vive em torno das demandas dos filhos, que se aborrecem muito rapidamente. Né? Então, às vezes, para ir, os filhos dizem assim, isso uma família me contou, eles querem ir para um hotel, como chama esse hotel que tem tudo?
Isso. Porque daí não, é só uma viagem, vai e volta, não tem que fazer mais nada lá no meio, porque tem monitor, tem tudo, né? 10 dias, porque lá se compra em pacote. No segundo dia, as crianças já estão cansadas. A criança queria aquela bicicleta, queria. No segundo dia também já desencantou, não quer mais, né? Já enjoou. Por quê? Né? Porque tem uma questão interessante do organismo que se chama adaptação. A gente se adapta muito facilmente às situações. Vamos trazer esse exemplo para nós? Como a gente está lá, né, o consumo está no topo da nossa vida, todo mundo que pode quer trocar o carro. A gente não quer ficar com um carro velho. Né? E aí a gente vai, pesquisa, enfim, a gente escolhe um carro. E todo o tempo que a gente usou para escolher, guardar o dinheiro, ou financiar, sei lá, cada um se vira como pode, é maior do que o nosso entusiasmo com o carro novo. O nosso entusiasmo dura uns 2 meses. 2 meses em frente, pronto, passa. Né? Não, é um carro melhor que eu tinha antes. Mas aquele todo entusiasmo que eu vou pagar não sei quantos anos ainda, vale? Acabou. Então, hoje a gente vê que os mais novos ocupam um lugar de destaque na vida familiar. Os pais precisam mais dos filhos do que os filhos precisam dos pais. A precisão dos filhos em relação aos pais não parece ser afetiva. É mais de superproteção, e superproteção no sentido de evite que eu sofra, evite que eu entenda a vida como ela é de fato. É mais no sentido econômico e administrativo do cotidiano. Me leva em tal lugar, me busca em tal lugar, eu quero ir para tal lugar, eu vou para a casa de fulano, depois você me pega lá. Ou seja, hoje é muito difícil ver uma criança ou um adolescente pedir alguma coisa para os seus pais. Ô pai, posso ir ao shopping? Não, ele chega e fala, pai, eu vou ao shopping, você pode me levar? Você pode não, você me leva. Então, lembra aquela inversão, autonomia e autoridade? À medida que cresce a autonomia, diminui a autoridade. E é exatamente nesse momento delicado que nós estamos. E por que delicado? Porque começaram a surgir consequências imprevistas. Nós não esperávamos que o índice de suicídio entre mais jovens começasse a crescer tanto assim. E com isso a gente não contava. Né? E esse é um movimento que acontece, cresce muito no mundo inteiro. E o Brasil, que nunca foi um país que teve um índice alto de suicídio, cresce também. E cresce desproporcional aos índices anteriores. Né? Outras consequências assim, inesperadas. Crianças doentes de fato. E com doenças de adultos. Então, os pediatras hoje precisam atualizar todos os compêndios de medicina pediátrica, porque hoje eles têm que tratar hipertensão na infância, obesidade na infância, colesterol alto na infância, problemas sérios no aparelho gastro na infância, e aí vai embora. Né? A gente tem índices alarmantes de doenças sérias em crianças. E finalmente, um fenômeno que eu já citei aqui, mas volto a citar nesse contexto agora. Começamos a perder os nossos filhos, né? Para a violência que a gente contribui para que exista. E muitas vezes perdemos nossos filhos simplesmente porque esquecemos deles. Esquecemos deles, às vezes, no carro. Esquecemos deles, às vezes, na escola, fora do horário. Esquecemos deles em casa, em situação de risco. E eles não sabem avaliar risco. Lembram-se do medo que as crianças, até o final da década de 50, tinham? Tinham medo dos pais e tinham medo de algumas situações. Hoje, as crianças não têm medo dos pais e não têm medo de situação nenhuma. O índice de incidente e acidente que as crianças sofrem hoje, desnecessariamente, é porque elas não sabem avaliar risco. Elas não reconhecem o perigo porque não têm medo.
nós consideramos atualmente que é ruim ter medo. E eu devo dizer que ter medo é saudável, medo protege. E é só quem tem medo que consegue construir coragem. Quem não tem medo não precisa ter coragem, né? Vai e faz. Vai e faz. Quem tem medo precisa ter coragem. E só por último, que eu esqueci de falar, mas não vai dar tempo, é bom lembrar também que a tecnologia e a informática vem mudar radicalmente a relação entre pais e filhos. Por quê? Né? O mundo da informática, da tecnologia, não é um mundo que nós nascemos. Por mais que a gente estude, treine e pratique, a gente sempre guarda um ranço de pessoas que não conhecem isso desde o nascimento. Eles já nascem com isso. Outro dia eu ouvi uma professora dizer que as crianças, os bebês hoje nascem com o dedinho pronto para ir no iPad, né? Aí eu pensei assim, só se a gente der um iPad. E aí a gente se sente constrangido com esse conhecimento que eles têm. E tem mesmo. Uma habilidade, um conhecimento, porque eles crescem junto com a tecnologia. É inevitável isso, né? Só que a gente considera só apenas a tecnologia. A gente não considera o uso que vamos fazer dessa tecnologia. Aí o conhecimento que quem tem somos nós. Pela experiência de vida, pela maturidade, que nem sempre a gente tem, mas que a gente deveria se orgulhar de ter. E numa sociedade que valoriza extremamente o consumo, e, portanto, o descarte, né? E a juventude, hoje descartamos a maturidade, a velhice, a seriedade, em nome da juventude, da leveza, da informalidade. É possível ter autoridade na informalidade. É possível. Mas nós não descobrimos ainda como. Quero muito conversar com vocês a esse respeito agora. Vamos lá? Não precisa bater. Obrigada. Obrigada. Bom. Depois dessa brilhante palestra da Roseli Saião, aliás, muito bem-humorada, eu acho que com esses paradigmas de até os anos 50 e de hoje, nós passamos para o debate de vocês. Acredito que tenha muita gente que queira participar. Por favor, façam perguntas objetivas. Aguardem um segundo que a câmera chegue até vocês, porque está sendo tudo gravado, né? Portanto, vamos dar início ao debate. Obrigado. Eu não estou te escutando. Só esperar a câmera focar aí. Ah. Alô? Meu nome é Pedrito. Realmente, suas colocações e tudo que a gente observa no encaminhamento que a sociedade está tendo, a gente realmente acha um tanto imponderável o que vai acontecer ao longo das próximas décadas com esse tipo de sociedade. Mas eu gostaria só de colocar 3 coisas na sua colocação. Qual o efeito que a senhora observou quando as escolas que eram só masculino e feminino separados passaram a ter as classes conjuntas, né? Porque antigamente era escola de masculino e escola feminino, eram separados. E, a partir de um dado momento, lá para os anos 50, eu acho que 60 começou a ter grupos conjuntos, né? E o que isto poderia ter influenciado? Segundo, realmente a gente percebe hoje uma luta para transformar o sistema educacional nosso, que está realmente um desastre. Então, eu acho que há uma deficiência na alta cúpula da política, não, em relação ao sistema educacional escolar, que realmente nos causa interrogações a respeito do futuro. E, terceiro, a ação dos governos restringindo a autoridade
dos professores e dos pais, no sentido de educar os filhos. Então, quando os filhos fazem algum desrespeito, não pode puxar a orelha, não pode fazer isso, vai lá reclamar na justiça, e os pais são até condenados. E as professoras não podem castigar, porque pode até se perder o emprego. Então, são essas 3 colocações. Muito obrigado. Eu nunca li nada a respeito de o que aconteceu depois que as escolas passaram de homossexuais a mistas, né? Nunca li nada a respeito, nunca li nenhum estudo, mas eu acho que é democrática essa relação entre meninos e meninas, né? Isso acho que facilita um pouco a convivência, né, com o diferente, com o outro. Ah, sim. Claro, a partir dos anos 60, era inevitável que isso acontecesse, porque mudaram as expectativas em relação ao mundo. Não queremos mais separação, não queremos mais proibições, não queremos mais estereótipos. Então, é claro, né, havia um estereótipo escolar muito grande, que meninos eram mais inteligentes que as meninas davam para determinadas profissões e cursos, os meninos para outros. Então, no momento que acontece a mistura de meninos e meninas, a escola precisa mudar e ver de maneira mais democrática meninos e meninas, né? Não sei se nós conseguimos, mas pelo menos tentamos. Em relação ao sistema educacional escolar, esse é um paradoxo que a gente vive muito interessante, né? Porque essa escola, do jeito que ela funciona hoje, gente, é muito antiga. Não é do século passado, não é do século XX, não é do século XIX, é antes, né? E a gente insiste em manter o mesmo sistema educacional, a mesma organização escolar. Por quê? Agora nós vamos ter que lembrar do consumo, né? Nós vendemos a ideia que essa é a melhor organização escolar. Num mundo homogêneo ainda, né? Até o final da década de 50. Só que aí a gente teria que ter muito trabalho para fazer essa mudança, muito trabalho. Então, hoje, se não há políticas públicas, até há, né? A LDB permite diferentes organizações. As escolas é que não querem. Mas se hoje nós temos a mesma organização escolar, o mesmo sistema educacional, é porque os pais querem. Pergunta que pai e que mãe quer colocar o filho numa escola que é diferente. Eles não querem. Por quê? Porque eles acham que é uma garantia essa organização, esse sistema. E nós todos sabemos que não é. Mas sabe que quando a gente pede todas as referências, a gente precisa ter algumas? Parece que escolhemos a escola para ser uma delas, né? E ela vai ficar eterna aí, se a gente não fizer nada. E, por fim, um terceiro ponto que você levanta, né? O governo não tira a autoridade de pais e professores, né? O governo tenta proteger crianças e adolescentes que nós não cuidamos. Existe uma infinidade de crianças e adolescentes em situações de risco. E eu não me refiro apenas a crianças e adolescentes da classe mais baixa. A classe média está cheia, gente. Lembrem-se, se nós precisamos ter um estatuto da criança e do adolescente, é porque nós não respeitamos nossas crianças e nossos adolescentes. Puxar a orelha, dar castigo, né, assim, não precisa chegar tanto. A autoridade do olhar, lembram-se disso? Do olhar. Professores daquela época puxavam a orelha de seus alunos. Mas era um recurso assim, extremo quando eles se sentiam impotentes perante uma situação que eles não sabiam como lidar, né? O nosso estatuto ele tem uma leitura muito equivocada. É como se nós dessemos todos os direitos a eles e nenhum dever. Não. Essa é a leitura que eu acabei de dizer para vocês que nós fazemos. Não é isso que nós fazemos com os nossos filhos hoje? Eles podem tudo, eles precisam ter tudo.
Então, a leitura que nós fazemos do Estatuto é muito influenciada por esse estilo de vida. Agora, eu vou acrescentar a frase que eu comecei. O governo não tira a autoridade de pais e professores. O governo tira a autoridade de todos nós. De todos nós. Quando, mas não no que você cita em especial, mas quando ele decide legislar pela vida pessoal, pela vida privada. E o governo tem feito isso e nós temos aceito. Porque parece que a gente precisa de um pai, né? Já que a figura de pai tem feito falta nas famílias. Quando eu digo figura, não é a pessoa, mas é a função. Lembram-se daquele pai bravo? A mãe falava assim, quando seu pai chegar, eu conto. E aí a criança não fazia. Efetivamente, era mais uma imagem do que um fato. Mas que mostrava assim que, olha, esse pai representa algo muito forte. Hoje, eu fui testemunha disso, né? Eu vi uma mãe um pouco desesperada e falou para o filho, quando seu pai chegar, eu vou contar. Falou, não, eu conto primeiro. Ou seja, na boa, né? Essa figura de pai não tem mais essa força que já teve. E aí, numa sociedade que carece de uma força, de um pai forte, a gente busca o governo. É perigoso isso, muito perigoso. Bom, boa noite. Meu nome é Carlos. Eu gostaria, mantendo no assunto, né, de perguntar o que você acha do castigo físico na infância, né, como maneira de obtenção dessa autoridade, né, da qual você falou. E quais seriam os outros caminhos, né, para os pais terem autoridade sobre os filhos? Olha, o castigo físico é uma humilhação. E por que uma humilhação, né? Porque como é que uma criança vai se defender de um sujeito mais forte que ele? Não há defesa para a criança no castigo físico, né? Em primeiro lugar, por isso é humilhante. Em segundo lugar, nós não temos comprovação nenhuma de que isso funciona. Nenhuma. Ao contrário, né? Todas as evidências que nós temos é de que não funciona. Ou se funciona, funciona temporariamente, mas um tempo muito curto. Não vai fazer isso, fez, apanha. Um dia e meio, 2 dias, ele não faz. O terceiro dia ele já esqueceu. Vai fazer de novo, né? Por que foi que a gente construiu essa ideia de que aplicar um castigo físico é que constrói a autoridade? Eu diria que destrói. Porque eu vou confiar no sujeito, porque a autoridade exige confiança, né? E eu vou confiar no sujeito que me bate? Não vou confiar, né? Vou confiar no sujeito que me maltrata? Não vou confiar. E aí, então, a gente vai destruindo a possibilidade de existir uma relação de autoridade. Como é que nós podemos criar isso, né? Nós não vamos mais conseguir repetir aquela autoridade que existiu até o final dos anos 50, porque o mundo mudou. E se não há mais aquele contexto, não há mais aquela autoridade, né? Agora, é possível construir uma outra autoridade considerando todas as mudanças do mundo e, mais principalmente, né, considerando que essa criança ou esse jovem tem voz, tem ideias, fala, pensa. Né? Então, a primeira coisa é que nós pudéssemos ouvi-los. Quando a gente ouve uma criança, a gente ganha autoridade para ela. Mas quando eu digo ouvir, ouvir não é escutar as palavras que diz, né? Ouvir verdadeiramente e usar a palavra que ele nos traz. Usar a ideia. Ou então questionar, dialogar com a criança. Quando a criança percebe que a gente os leva a sério, eles começam a levar a gente a sério também, né? Um outro ponto que ajuda muito a construir a autoridade é a criança perceber que nós sabemos para onde vamos. Se a gente vai para o lugar certo ou errado, não tem importância, mas nós sabemos para onde vamos. O que mais tira a autoridade dos pais, inclusive professores também, mas em menor grau, é a criança perceber que o pai não sabe para onde vai, né? Hoje é muito fácil um pai ter dúvidas. Aliás, em geral, os pais têm mais dúvidas que certezas.
E essas dúvidas são legítimas, gente. Mas a gente não deveria expressar isso para os filhos. Porque daí eles ficam sem segurança. Meu pai não sabe, quem vai cuidar de mim nesse mundo, né? Então, quando ele percebe, a criança percebe que os pais sabem para onde vão, até pode mudar de ideia depois, mas no momento sabem, eles acatam um pouco mais a autoridade. Coerência ajuda também, né? Ajuda muito ter coerência e firmeza. Eu vou dar um exemplo muito simples, que parece que tudo isso são ideias, né? Mas na prática como funciona? É simples. Em primeiro lugar, né? A gente complicou muito a vida das crianças e dos jovens. Complicou muito. Por exemplo, fazendo eles ir para a escola às 7 horas da manhã, que é isso? Isso não é horário, gente. Isso é horário de estar na cama. Então, todo aquele drama familiar, que muita gente aqui deve ter, né? Que acontece das 5h30 às 6h30, é inútil e não serve para nada. Isso vai ajudar a criança a aprender mais? Não. Aí a gente fica desesperado para as crianças aprontarem mais rapidamente. Por quê? Eu tenho que dizer para a criança, meu filho, você não tem culpa disso, mas a escola tem horário e eu também. Então você tem que se vestir mais rápido, por minha responsabilidade. Desculpa, mas você tem. Aí a gente fica dizendo que é a responsabilidade dele, a escola, o horário. Não é dele, é minha. Minha desse pacto louco que os pais fizeram com a escola, que querem que funcione desde as 7 horas da manhã, quando não antes, né? E segundo é assim, nós vamos almoçar em tal lugar. Em tal lugar, não quero. Eu falei que nós vamos almoçar em tal lugar. É um mero exemplo, tá? Então não vou comer. Você pode comer ou pode não comer, mas nós vamos almoçar em tal lugar. Pronto, acabou, né? Quando a criança sente coerência e firmeza, ela começa a agradecer, gente. Ela agradece. Quem é professor, principalmente de educação infantil, sabe bem disso. Há escolas que não têm autoridade, as crianças se esgoelam, se matam, se machucam e agridem, são agredidos, né? E querem ficar onde não pode. A escola que sabe ter autoridade resolve isso com a maior facilidade. Aqui não pode ficar, agora nós vamos para lá. Não, eu quero ficar aqui. Você quer ir para lá como? No colo ou caminhando? Sem discussão. Você não pode, não pode. Agora, o que acontece é o seguinte, a gente coloca a regra demais. E aí, gente, fazer criança obedecer regra demais não faz o menor sentido, né? Então, assim, um número reduzido de regras, mais princípios que regras. Por exemplo, regra de muitas famílias, tomar banho todo dia, escovar o dente, agora virou uma neurose, né? Escovar o dente após todas as refeições. Enquanto isso for regra, a criança não vai aprender. Aliás, ela só vai aprender a transgredir. Hoje estou com sono, não quero tomar banho, eu cheguei tarde. Não, é o princípio da boa higiene. Sempre que possível, tomar banho todo dia, mas o dia que você dormir no carro, não vai dar. Aí, tudo bem, um dia só. Percebem a diferença de princípio e regra? A regra é muito infantil e ela existe para ser quebrada. Isso que é. É assim no futebol, não é? Diga. Olá, boa noite. Nós estamos transmitindo hoje a palestra pela internet. Mais de 400 pessoas aí acompanham a gente, de São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Piracicaba, Bauru, João Pessoa, enfim, várias cidades. Teve um debate caloroso aqui, paralelo, sobre Waldorf, Escola da Ponte e até desescolarização. Uhum. A Cléo lembrou que fez um comentário, falou assim, a escola hoje virou um depósito de crianças, os pais querem mais é ter um tempo livre para elas. E o Carlos Lopes perguntou o que você acha da educação escolar em casa, como ocorre em alguns países já. Uhum. Vou começar lembrando o título de um dos livros que eu escrevi em parceria com o professor Júlio, Em Defesa da Escola. Né? Então, esse movimento, né, que começa a ganhar corpo no Brasil, eu vejo com muita preocupação. Muita preocupação. Por quê, gente? Porque, principalmente hoje, né, com todos esses meios de comunicação disponíveis para as crianças, desde a mais tenra idade, cada vez menos a criança
habita o espaço público e cada vez mais ela está inserida no espaço privado, né? E a função da escola é colocar o sujeito no espaço público. E, gente, aprender o que significa viver no espaço público é doloroso, é sofrido, né? É sofrido a gente estar todo mundo aqui e a gente ter um certo comportamento, uma certa espera, falar num tom de voz. Por quê? Porque a nossa tendência, cada um de nós, é olhar para si. E eu quero isso, e ponto, que é o que a criança faz, e a gente, no processo civilizatório, vai ensinando que não é assim, né? No espaço privado, a gente pensa o que quiser, a gente faz o que quiser, com a maior liberdade. Quantas vezes uma criança diz assim, na minha casa não é assim? E a gente tem que falar para a criança, né? Na sua casa pode não ser assim, mas na escola não pode, na escola tem de ser assim. Por quê? Porque na escola eu não sou o único. Na escola eu sou mais um, entre 4.000 alunos, agora é moda, a escola tem 4.000 alunos, 2.000 alunos, 500 alunos, eu sou só mais um. Então eu preciso aprender a conviver com a multidão, né? E é isso que é ser cidadão, não é, gente? Aprender a viver com a multidão? Muito bem. Eu vi um documentário feito lá nos Estados Unidos, sobre um documentário crítico, né? Exatamente a respeito desse movimento que lá cresce, cresce, cresce. E foi muito interessante olhar o documentário. Eles não fizeram análise nenhuma, só mostraram, né? Mas o jeito de mostrar é uma análise. Então, eles pegaram, por exemplo, pais que defendem aquela linha política que eu nem sei dizer para você que nome que se dá hoje, que nasceu lá com Hitler. Como a gente chama hoje? Não pode ser nazista, será que é? Bom, mas defende a supremacia de uma determinada raça, barará, barará, e vai. Né? Arianismo, que seja. Esses pais não levam os filhos para a escola. Estes filhos estão condenados a acreditarem que esse é o melhor pensamento na vida. Eles não vão, até a maturidade, até eles terem acesso ao espaço público, aprenderem que existem outras ideias, que essa é contestada, que essa é considerada preconceituosa e tudo mais. A função da escola, gente, é arrancar os filhos de seus pais. Porque nós somos muito fechados no nosso corpo de valores. Nós temos nossas crenças, nossos estereótipos, nossos preconceitos, nossos valores. Nós temos o direito a ter tudo isso. Mas será que nós temos o direito a determinar que a próxima geração seja igual a nós? Nós não temos que dar o direito de escolha para eles? É por isso que eu defendo, assim, 100% a educação escolar, né? O que nós podemos fazer é melhorar e muito a educação escolar. E muito. Agora, quando eu ouço pais dizerem mas vai para a escola e sofre bullying, eu fico apavorada. Porque aí a gente já vê uma ideia do outro, né? O outro só vai prejudicar a vida do meu filho. Pronto. Isso já é o suficiente para colocar o filho na escola. Eu estou perdida. Quem é? Eu queria fazer duas perguntas. Primeiro, eu percebi referente à autoridade paterna. Existia a figura até jurídica do temor referencial, que era aquela autoridade que o pai exercia aos filhos, né? Não só no próprio olhar, os filhos obedeciam, né? Com o avanço da mulher no mercado de trabalho, na igualdade e muito justa, muito correta do homem e da mulher, essa autoridade paterna ficou diluída, não é? E talvez a própria mulher, muitas vezes, ela diminuiu essa autoridade que o pai ficava como o presidente do Supremo Tribunal Federal, né? A última autoridade a dar a palavra. Essa é uma pergunta nesse sentido. Se esse avanço da mulher também fez diminuir essa autoridade. Segunda pergunta seria o seguinte: está surgindo atualmente essas palavras novas, como bullying,
como alienação parental, né? Que é quando se separam, um dos cônjuges, ex-cônjuges faz a cabeça do filho contra o outro, né? Mas eu entendo o seguinte, na medida em que precisa ter o estatuto da criança, e você disse que é uma interferência indevida do Estado na educação privada dos filhos, no seio da família. Isso, não. Não? Não. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, que de qualquer forma concordo, se precisa ter uma lei para disciplinar, uma disciplina que era feita dentro da família, o Estado precisou entrar nisso, prova que tirou, na verdade, essa autonomia que as famílias tinham de educar os próprios filhos, né? Então é o seguinte, na segunda pergunta é o seguinte, que eu acho que está essa figura, tanto do bullying, principalmente do bullying, vamos dizer, voltando sobre a parte escolar, eu acho que quem se dói mais com bullying, muitas vezes, é até os próprios pais, do que os filhos. Isso. Não é uma forma também de você fragilizar o filho a enfrentar. Eu tive uma situação, uma vez, não sei se estava correto ou não, mas meu filho foi empurrado por um outro aluno. Eu falei, vai lá e pega ele. Vai e derruba ele. Mostra que você... É o contrário. Ele falou, não, mas você fez isso? Eu falei, fiz. Ele tem que se defender. Não é? Se a gente começar a criar essas figuras, quer dizer, vai se tornar sempre entender que as crianças são incapazes de desenvolver uma própria autonomia nesse sentido. Bom, por enquanto, só essas duas perguntas. Vamos monopolizar aqui. Você toca uma questão interessante, que é essa desconstrução do que era ser homem e mulher, portanto, pai e mãe, né? E essa reconstrução que está ainda em andamento, né? Porque ela não... nós ainda não entendemos no mundo contemporâneo o que é ser pai, o que é ser mãe, o que é ser homem, o que é ser mulher. Nós levamos muito tempo desconstruindo e temos pouco tempo ainda construindo uma tradição que seja, né? Uma nova imagem. Mas, nessa desconstrução, aconteceram desequilíbrios, sim. Né? E um dos desequilíbrios a mulher mudou mais rapidamente do que o homem. Então, a mulher tem desautorizado a figura do homem? Tem, porque o homem ainda está dando os primeiros passos numa mudança que ela já está lá no 20º passo. O homem resistiu mais a sair de um lugar, porque era um lugar privilegiado. É difícil, né, abandonar um lugar privilegiado. Então, hoje, os homens precisam mudar mais. E aí, quem sabe, seja mais fácil fazer pacto com essa mulher diferente, nova, que tem outros anseios, né? Então, vamos precisar construir pactos, e não mais hierarquias. Mas hoje você tem razão, né? Tem sido muito difícil construir pactos. E quase sempre é a mulher que recusa. Quase sempre é a mulher. Crianças sofrem muito com isso, né? E a sociedade sofre muito com isso. Mas esse é um custo que a gente está pagando por um período, né? Até que os homens consigam construir mais rapidamente essa reformulação, por uma mudança muito... Foi um tempo de muita repressão e, por isso, quando mudou rapidamente. O homem já tinha um período menor de repressão, então aí ficou mais acomodado, né? Mas hoje a mudança é necessária para o homem e para a mulher também, para os dois, e para as novas gerações, né? Quanto a essa história aí de bullying, assédio moral, gente, cada dia é uma expressão nova, né? É para coisas muito antigas. Nada mudou, só os nomes, né? Agora, de fato, isso faz parte desse pacote de superproteção dos filhos que eu citei, né? Quer dizer, eles são o bem mais precioso do mundo, portanto, eu não posso deixar que nada aconteça. Agora, por que acontece? Em primeiro lugar, porque sempre aconteceu. Criança, eles vão se estranhar, eles vão competir, eles vão se provocar, né? Agora, por que com essa violência que dizem que tem acontecido hoje?
Porque nós, adultos, estamos descontrolados. Nós, adultos. E o nosso descontrole é uma lição para eles. Então, as crianças estão descontroladas. Aliás, não é descontroladas. Elas têm tido dificuldade para adquirir controle, porque nós nos descontrolamos. Então, quem não tem medo, não tem coragem. Quem não tem medo nem coragem é frágil. Tudo que eles aprenderam a fazer é reclamar para o papai e para a mamãe, que eles dão um jeito. E damos ou não damos, gente? Quando o filho chega em casa e reclama de qualquer coisa, o que a gente faz? Alô, escola? Meu filho acabou de me contar tal coisa, tal. Não é? É assim que a gente tem feito. Vamos para uma última pergunta? Acho que eu dou conta de mais uma. Oi. Oi. Meu nome é Renata. Eu gostaria de saber, assim, pegando nesse viés ainda de que a mulher se emancipou, você acha que faz diferença a mãe ainda na primeira infância, a presença dela como cuidadora principal? Eu não sei se... Pode ser muito bom, mas pode também não ser, depende da mãe. Né? Porque se a mãe for dessa que é meu filho, ninguém toca nele, não pode ser bom, melhor ir para a escola. Eu acho que poderia ser bom se a sociedade aceitasse isso. A sociedade não aceita. A sociedade não batalha por isso. O que é que a sociedade civil poderia fazer? Isso não é plataforma de nenhum candidato. Né? Nós deveríamos batalhar por algumas coisas. Primeiro, para emprego e meio período para quem tem filhos com menos de 6 anos. Não existe essa figura na sociedade. Mas também nós não queremos, né? Que exista, a gente não faz nada. Segunda coisa, creches no próprio lugar em que as mães trabalham. Não importa se tem 10 crianças ou 15. Né? 5 crianças já fazem uma creche. E não importa se um tem 2 anos, o outro 6, o outro 5. Dá para conviver em etapas diferentes. Né? Então, se as mães quisessem, elas deveriam ter esse direito. Agora, hoje, a gente não tem mais condição de dizer é fundamental. É fundamental o vínculo. Mas o vínculo é uma outra coisa que não é a presença física. Né? O vínculo a gente percebe com mães que têm um distanciamento físico do filho, por conta de algumas coisas, e a gente pode não perceber em mães que estão 24 horas com os filhos. Quem frequenta a escola conhece de perto todas as coisas que acontecem, que as famílias adoram mostrar na escola. Elas não têm mais pudor, tudo elas falam, né? E elas não têm ideia do que elas falam, às vezes. Então, eu ouvi uma mãe falar, em primeiro lugar, ela não tem trabalho remunerado. O trabalho dela é administrar a casa, a família e 2 filhos pequenos que ela tem, os 2 com menos de 4 anos. Né? E aí ela disse que achava que a escola deveria não ter férias. Em todo caso, a escola insistiu para que os alunos tivessem férias. Né? 5 dias depois, ela ligou na escola e falou assim, o que eu faço com essas crianças? Estou desesperada, não aguento mais elas aqui. O que eu faço? Né? E aí eu não sei se vocês perceberam um resultado disso. Começam a surgir em todas essas cidades hotel para crianças. Vocês já viram isso? Podem procurar que tem. Exato. Você deixa seu filho lá, você vai ao show, vai ao cinema, ou quer umas horas de descanso, deixa o filho lá no hotel. Melhor do que deixar na escola. Não sei se eu te respondi. Mas nisso a mulher não evoluiu ainda. Né? Ela ainda não se organiza politicamente e também não provoca a sociedade a se organizar politicamente para ajudá-la a exercer a função da maternidade, que é uma função importante. A mulher ainda está muito ocupada com a questão de ser mulher. E tem uma expressão, eu não sei se veio de uma música, se é uma gíria, tudo junto, misturado. Ela quer isso, a mulher hoje. Né? Ela quer ser mulher, esposa, amante, mãe, profissional, com carreira, com MBA, não sei qual. Ter tudo ao mesmo tempo agora é muito difícil.
Foi um prazer falar com vocês, eu agradeço. Espero que dê para a gente pensar um pouco. Obrigada. Obrigado, Roseli. Muito obrigado. E só um aviso, né, aos navegantes, aos frequentadores aqui do Café. Nós lembramos que o programa Café Filosófico voltará agora em setembro, discutindo a vida contemporânea. Temas como sexo virtual, pecados e psicopatologia serão abordados por especialistas como Conrado Caligares, Leandro Carnal e Benilton Bezerra. O primeiro, do dia 14, terá Conrado Caligares falando sobre sexo virtual. E nesse domingo nós temos um filme de ficção científica, Distrito 9, às 17h30 e às 20 horas. Bom, obrigado pela presença de todos vocês, aguardamos todos, e obrigado principalmente, Roseli, por essa noite especialíssima. Muito obrigado.